E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje fazendo a ficha de revisão do resumão, do tabelão dos tipos de sujeito. Então o primeiro tipo de sujeito aqui, simples. O sujeito simples é formado por apenas um núcleo, que é exercido geralmente por um substantivo ou palavra com função substantiva. Quais são as palavras com função substantiva? Os pronomes, os numerais, adjetivo não, pronomes e numerais. Essas duas palavras podem exercer função substantiva quando ele vier sozinho ou adjetiva quando ele vier ali, ao lado do seu substantivo. Então a gente já estudou isso lá em morfologia, não é verdade? É isso. E vamos aqui à forma do explícito e implícito. Explícito, como você sabe, é o que está escrito dentro do texto. Você pode até colocar assim, escrito no texto, vou colocar só assim, no texto. E aqui, subentendido. Subentendido. É a mesma coisa que se chamar subentendido, de sujeito oculto. Muitas pessoas pensam que o sujeito implícito é um outro tipo de sujeito. Na verdade, não. O sujeito oculto, implícito, desinencial, subentendido, todos eles são tipos de sujeitos simples, só que eles estão ocultos, ele não é uma outra classificação. Portanto, se caísse em prova, por exemplo, na alternativa letra A, sujeito simples, B, sujeito oculto, a banca estaria errada, né? Porque oculto não é um outro tipo de sujeito. Então vamos começar a falar um pouco sobre o sujeito explícito. Eu não vou colocar aqui para você resumir aqueles elementos básicos. Por exemplo, a menina comprou uma bicicleta. A menina, sujeito simples, só tem um núcleo, menina. Eu estou fazendo aqui o meu tabelamento para que você resuma os principais casos que costumam causar o quê? Dificuldade de entendimento. Sim? Então vamos lá. As cantoras Ana e Elda fizeram um show. Para identificar o sujeito, localiza o verbo que está aqui. Fizeram. O verbo fazer está no plural porque possivelmente concorde com o sujeito composto. Ó, negativo. Quem foi que fez o show? Você pode até pensar, Vitor, foi Ana e Elda. 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Mentira. E você passou despercebido em um problema que a gente viu na aula passada do aposto especificativo. Você está lembrado? Cantoras é o único núcleo válido. Núcleo simples, eu só tenho um núcleo substantivo e Ana e Elda agem como o que, gente? Como aposto especificativo. Esse aposto especificativo em relação a cantoras. Cantoras é um único núcleo, portanto aqui eu tenho um sujeito simples. Toma cuidado com apostos especificativos que venham em mais de um núcleo, porque você pode confundir isso aqui com um sujeito composto. Tá bom? Vi até já grandes bancas errando esse tipo de classificação. Fique atento. Alguém escondeu minha bolsa. O verbo está aqui, escondeu. Quem é o núcleo válido que é o agente desse verbo? Alguém, sujeito simples. Note que esse sujeito simples aqui não está exercido por um substantivo, mas por um pronome indefinido com função substantiva. Por que esse pronome aqui tem função substantiva? Porque a regra dos gramáticos é que o núcleo do sujeito deve ser um substantivo ou função substantiva. Apesar de ser um pronome, por ele não estar próximo ao seu substantivo, ele substitui o substantivo, ele é um pronome com função substantiva. Portanto, ele é o sujeito simples. Ele saiu hoje, nós estamos vendo um pronome do caso reto, agindo como sujeito simples. Eu poderia até acrescentar um como forma de numeral. Poderia dizer o seguinte, 2 saíram hoje. 2 saíram. Note que esse 2 aqui, ele é um numeral, por não estar ao lado de um substantivo, tipo 2 policiais saíram, esse 2 se torna um substantivo, numeral substantivo. Os cartazes da empresa, toma cuidado com sujeitos muito extensos e ligados pelo conector E.
porque isso aqui pode dar uma falsa ideia de sujeito composto. Vamos localizar o verbo aqui, gente. Estão. Provavelmente sujeito composto, mas eu vou ter que contar os núcleos. Vamos lá. Os cartazes. Cartazes, núcleo do sujeito simples. Gente, esqueci de falar. O sujeito, você pode colocar lá em cima, no nome lá, eu tenho aí tipos de sujeito. Você pode colocar lá nos tipos de sujeito que é uma regra básica do tipo de sujeito. Aliás, para o sujeito. Bote aí, não pode ser preposicionado. Não existe sujeito com preposição. Revisa isso. Tipos de sujeito, a minha regra principal lá não pode ser preposicionado. O núcleo não pode ter preposição. Então você avalia aqui, Os cartazes, esse aqui é um núcleo. Eu vou colocar núcleo do sujeito, não vou dizer que é simples, que não sei. Só tem um artigo. Empresa é um substantivo. Só que ele não poderá ser núcleo do sujeito porque ele está preposicionado. Então nem pense em dizer que empresa é núcleo do sujeito, por conta dessa preposição. Nem capital por conta da preposição, nem interior por conta da preposição. Nada. Então a partir daí você já consegue ver que não existe dois núcleos válidos concorrendo à função de sujeito. Ok? Mas professor, e esse ele não aponta para um núcleo oculto? Tipo, os cartazes da empresa da capital e os cartazes do interior? Negativo. Se houver o para você decidir se existe ou não algum elemento oculto, eu teria que ter um artigo apontando para uma elipse, tipo um os. Se fosse assim, os cartazes da empresa da capital e os do interior, aí sim eu teria um sujeito composto. Porque esse artigo aqui seria um índice que apontaria para um sujeito oculto. Consegue entender isso aqui? Sim? Calma, Luciano, não espirra não, atrás vem gente. Vamos lá, implícito. Tá me esculhambando. Implícito quer dizer subentendido, oculto. A gente chama de muitas vezes de sujeito desinencial porque o finalzinho desse verbo é que aponta para quem seja o sujeito. Quando você diz comprei, o final ei aponta para o eu. O eu comprei é sujeito simples, porque só tem um núcleo, só que ele é um núcleo implícito, ok? Vamos levar você. Eu tenho uma locução verbal, tá difícil, tá espirrando demais, Lu. Vamos levar você. Vamos, quem é que vamos? Nós. Nós é um sujeito oculto. Ele está oculto e é desinencial porque a desinência do verbo aponta para ele. Foste ao curso? Quem é que foste ao curso? Tu, mais uma vez, sujeito simples, oculto. Gente, categoricamente, assim, a níveis didáticos, nós costumamos dizer aos nossos alunos que sujeito oculto acontece em primeira e segunda pessoa, tá? A terceira pessoa ficou para o sujeito indeterminado. Isso tem uma pequena exceção dentro de um contexto. Poderá haver um sujeito oculto de terceira pessoa? Sim. Em orações coordenadas ou em oração subordinada que continue. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. O Raul cantou. Quem foi que cantou? O Raul. Aqui é um sujeito simples explícito, porque está escrito. Note que aqui eu tenho uma outra oração. E foi embora. Esse sujeito de foi, aqui já é outra oração. Quem é o sujeito de foi? Semanticamente Raul, mas ele está elíptico aqui. Nesse caso, retoma a palavra ele, é terceira pessoa, e eu posso dizer que o sujeito oculto está aqui. Eu só vou ter um sujeito oculto de terceira pessoa dentro de um contexto nessa estrutura. Sim? Fala alto, fale alto. Cara, pode colocar aqui. Formas do imperativo. Eu posso dizer para vocês que quase 100% das formas do imperativo produzem sujeito oculto. Principalmente aqui no Brasil, em que nós usamos o imperativo e não usamos o sujeito para ele.
Então, viu uma forma do imperativo, claro que você deve analisar, mas a maioria das vezes que você vir o pronome, aliás, o verbo no imperativo, vai ter sujeito oculto. Depende de qual sujeito. Então, tem que analisar a desinência. Por exemplo, fala alto é tu o sujeito oculto. Fale alto, o ele de terceira pessoa. Ah, tem um ele também, né? Aqui e aqui, para ser um sujeito oculto. Tudo bem? É isso que a gente vai ver agora. No sujeito acusativo. O que quer dizer um sujeito acusativo, gente? Sujeito acusativo, o nome acusativo aparece na análise sintática como semelhante a um objeto direto. Alguns gramáticos costumam chamar isso aí, é mais na gramática gerativista, né? Não é a normativa, que chamam isso de objeto direto. Acusativo direto e costumam chamar do indireto de dativo. Dativo é o objeto indireto e o acusativo seria um objeto direto. Para você entender isso aqui, existe possibilidade de eu ter um acusativo sendo o sujeito? Pensa comigo. É possível um objeto direto, um acusativo, ser sujeito? Em frases bastante específicas. Dá para você decorar uma lista de verbos aí, candidato? Fomos deixar ver. Fala comigo. Fomos deixar ver. Você coloca aqui abaixo do acusativo que tem um espaçozinho, tá? Você vai escrever aqui, ó, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Fomos deixar ver. Vai de novo. Fomos deixar ver. O que é que acontece com fomos deixar ver? Eu tenho o verbo aqui, fazer, olhar, mostrar, ouvir, sentir, deixar e ver. De novo aí, gente. Fazer, vai lá, o que é mais? Fazer, olhar, mostrar, ouvir, sentir, deixar e ver. Eu estou falando para você, você vai pausar o vídeo e vai anotar, que eu não vou escrever o nome dos verbos, não. O que é que acontece com esses verbos? É muito importante que você coloque a observação. Tem espaço aí no acusativo. Coloque isso aqui. Fazer, ouvir, mostrar, olhar, sentir, deixar e ver. Esses verbos são chamados de causativos e sensitivos. Esses verbos não formam locução. Eu mostrei isso aí lá na primeira aula de verbo que eu estava falando de locução verbal. Eu fiz até uma outra listinha, mas eu atualizei aqui. Fomos deixar ver. Fazer, ouvir, mostrar, olhar, sentir, deixar e ver. Esses verbos não formam locução e eles vão produzir um objeto direto que ao mesmo tempo é sujeito. Como assim, Vitor? Deixe-me ficar aqui. Deixem quem? Me. Eu tenho aqui um objeto direto do verbo deixar, barra, e tenho o sujeito simples do verbo ficar. Nós temos o me, que é um dativo, que é um acusativo, OD, do verbo anterior e sujeito do verbo posterior. Sim? Olha que interessante isso. Nós estamos vendo um elemento acusativo, por isso eu estou chamando de sujeito acusativo. Porque o sujeito é também um objeto direto. Ele assume duas funções sintáticas. Faça-o parar. Pergunto a você, faça quem? O objeto direto do verbo fazer. E quem é que vai parar? O. É como se dissesse o seguinte, faça a Luciana parar de espirrar. Tem que tomar antibiótico. Faça ela parar. O O é dativo, é acusativo do verbo fazer e sujeito do verbo parar. Por isso que a gente chama de sujeito acusativo. Sujeito, né, do verbo posterior e acusativo, ou seja, objeto direto do termo anterior. Sentia gemer. Sentia gemer é objeto direto do verbo sentir e sujeito do verbo gemer. Ouvi ela chamar. Você sabe que isso aqui é errado. Por quê? Eu explico já por que está errado.
Ouvir quem? Ela, objeto direto do verbo ouvir e sujeito simples do verbo chamar. O que é que acontece aqui? Os pronomes oblíquos, me, o, a, eu tinha também o si, o li, agem como objeto. O ela é um pronome do caso reto e, como do caso reto, ela deve ser somente funções de sujeito. Por isso que a gente no Brasil, nós no Brasil utilizamos muito o ela. Deixe ele, eu vi ele. Só que essa formação, segundo a gramática, está equivocada, tá? Deveria ser eu o ouvi, por conta que o o, que é oblíquo, exerce a função de objeto. Os pronomes do caso reto não podem exercer a função de objeto. O sujeito paciente, sujeito simples paciente, é bastante simples e a gente já falou demais sobre ele nas vozes verbais, né? A casa foi reformada por mim. Quem é o sujeito que foi reformado? A casa. Só que é um sujeito simples paciente porque ela sofre a ação de ser o quê? Reformada. Não se vê ninguém na rua. Nós estamos vendo o verbo ver, que é um verbo transitivo direto, que os verbos transitivos diretos que se associam ao si, o si vai ser uma partícula passivadora e ninguém, no caso aqui, será meu sujeito simples o quê, gente? Paciente. Sujeito simples oracional, tá? É fundamental que você estude, é fundamental isso, a gente já vai relembrar as orações subordinadas. Quando dá para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. O verbo da oração principal está na terceira pessoa. Portanto, tudo isso aqui será o sujeito do verbo ser. Se você não está lembrado disso, a gente vai ver lá no período composto. Aqui é um sujeito simples oracional. Será necessário falar alto. Será necessário isso. Deu para trocar por isso, OSS, oração subordinada substantiva, e isso aqui é o sujeito do verbo ser. A gente chama isso de subjetiva. Uma oração subjetiva age como sujeito. A gente vai falar mais sobre isso no período composto, se você não está lembrado agora, tá bom? Sujeito posposto, tá na apostila de vocês aí, eu fiz a listinha do sobrasfe. Sobrar, ocorrer, bastar, restar, fazer, é o quê? Sobrasfe. Sobrar, ocorrer, bastar, restar, acontecer, fazer e existir costumam jogar o sujeito para depois do verbo. É importante que você relembre que todos esses verbos são intransitivos e por isso não possuem objeto, mas a banca poderá colocar esses verbos aí justamente para que você confunda isso aí com objeto direto. Né? Porque quando a gente faz a pergunta, por exemplo, sobraram bolachas, você vai dizer o quê? Sobraram o quê? Sobraram o quê? Fazendo você confundir isso aqui com um objeto direto, quando na verdade isso aqui é o quê? O sujeito. Porque os verbos da lista do sobrasfe não produzem objeto, porque são intransitivos. Então é importante que você coloque aí VI, verbo intransitivo, e bolacha, sujeito simples. Faltaram 2 alunos. Faltaram está na lista do sobrasfe, são intransitivos, portanto 2 alunos jamais poderia ser o objeto e é o sujeito simples. Existirão fatos novos. Fatos novos é o meu sujeito simples porque de imediato existir é um verbo intransitivo. É importante que você faça esse teste de forma antecipada. Os verbos da lista do sobrasfe são intransitivos, produzem apenas sujeito, nada de objeto, tá bom? Isso que a gente chama de sujeito posposto, porque o sujeito vai para depois do verbo. Já no sujeito composto, eu não tenho muito o que falar aqui no sujeito composto, apenas a definição. Sujeito composto é quando o verbo possui mais de um núcleo agente de sua ação. Alunos, núcleo 1. Núcleo 1, pais, núcleo 2, professores, núcleo 3. Palestraram é o meu verbo e o sujeito é composto, porque ele possui mais de um núcleo. Pode ter 500, né? Não tem limite não. Sujeito indeterminado.
o que quer dizer aqui, você vai definir para mim aí, porque tem muito de semântica. Sujeito indeterminado. Escreve aqui, que eu não vou escrever não. Vai lá. Sabe-se que alguém praticou a ação. Anotou? Não se quer dizer. Não se quer dizer ou não conhece o agente. O sujeito indeterminado, você sabe que alguém praticou a ação, ou você não sabe quem foi, você sabe que a ação foi praticada, mas não sabe quem foi a pessoa que executou, ou você não quer dizer, tá bom? Ele sempre, candidato, vai aludir à figura do alguém. Alguém praticou essa ação, só não quer dizer quem foi. Dá para entender isso? Mas se tiver, já sei, tá aqui, Lúcio, na lista. Não posso passar daqui. Sabe-se que alguém praticou, não quer dizer o nome, ou não se sabe, mas ele alude à figura do alguém, do eles. Só que se tiver a palavra alguém e eles escrito, vai ser sujeito simples. Veja aqui. O sujeito indeterminado acontece na terceira do plural. Levaram meu carro. Note que aqui eu não sei quem foi que levou. Sabe-se que alguém praticou a ação, né, do verbo levar, não se sabe quem ou não se quer dizer quem. Levaram, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, ele é um sujeito indeterminado. Mas professor, se tivesse o seguinte, ó, eles levaram meu carro, o eles seria o sujeito simples. Sujeito indeterminado não pode ter nada escrito, vice? Então, nada. Procuraram você hoje, verbo na terceira, sujeito indeterminado. Sabe-se que alguém praticou, não se sabe quem foi. Um sujeito indeterminado também acontece com verbos não VTD. Quais são os verbos que não são VTD? Vários. VI, verbo intransitivo. Verbo transitivo indireto ou VL, Vitor Linardi, brincadeira, verbo de ligação. Se houver esses verbos associados ao se, sujeito indeterminado. Vamos ver? Precisa-se de funcionários. Quem precisa, precisa de algo. VTI, verbo não VTD. O se, índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Não se trata de enfermos aqui. O se está associado ao verbo tratar, que é um verbo transitivo indireto. Quem trata, trata de algo. O se é um índice de indeterminação do sujeito e de enfermos é meu objeto indireto. Tá bom? Com infinitivo impessoal. Note aqui, ó. Amar é viver. Eu tenho 3 verbos aqui, eu tenho 3 orações, ó. Então eu vou ter um sujeito para cada um. O verbo amar é o sujeito oracional do verbo ser. O que é viver? Amar. Então, aqui é um sujeito oracional. Esse sujeito oracional é porque ele é oração. Amar está no infinitivo. Infinitivo impessoal. Amar é o sujeito de é. Mas quem é o sujeito de amar? Sujeito indeterminado. Quando eu tiver um verbo no infinitivo, né, não sabe quem é que vai amar, né, sempre tem que dar essa ideia, tá, gente? De que ninguém sabe quem é o agente. Ele é um sujeito indeterminado. Amar é viver. Viver é o meu predicativo do sujeito oracional, do verbo de ligação, só que ele é formado por um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo impessoal, sujeito indeterminado. Tá bom? 3 verbos, 3 sujeitos. Sujeito de amar indeterminado. Amar é o sujeito de verbo. Viver é o predicativo do sujeito desse, do verbo ser. E o sujeito de viver é indeterminado. Verbos no infinitivo impessoal possuem sujeito indeterminado. Correr faz bem. O que é que faz bem? Correr. Correr é o sujeito oracional do verbo fazer. E quem é o sujeito de correr? Sujeito indeterminado, porque ele está no infinitivo impessoal. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Engraçado que a gramática diz
que os elementos essenciais para toda oração é sujeito e predicado e faz uma oração que não tem sujeito. Loucura, né? O primeiro tipo e mais fácil da oração sem sujeito é com verbos que expressam fenômenos da natureza. Logicamente que eles não produzem sujeito. Por exemplo, anoiteceu no Ceará. Foi que anoiteceu à noite? Né? Não tem sujeito. Verbos, fenômenos da natureza não possuem sujeito. Choveu em Juazeiro. Choveu o quê? Não tem sujeito. A não ser a Silvana Aquino de calcinha preta que ela faz chover. Eu faço chover, chover. Lembra dessa música? Pensei em outra coisa aqui, né? A Silvana aqui não faz chover, tá, gente? Chover é um verbo, é fenômeno da natureza, tá bom? Nessa frase de calcinha preta, eu faço chover, por exemplo, aí ela tem sujeito, né? É o eu faço chover, tá bom? Ventaram notas de 100 pela cidade. Oh, meu Deus, tão bom se fosse aqui. Note que o ato de ventar, que é um verbo fenômeno da natureza, não está sendo utilizado aqui como um fenômeno da natureza. Você vai dizer que ventar notas de 100 é um fenômeno da natureza. Você pode colocar aqui, fazer um asterisco, que aqui é um sentido figurado. Quando for o sentido figurado, ele vai ter sujeito. Aqui é um sujeito simples que está no plural. Por isso que o verbo se flexionou. Os verbos fenômenos da natureza não fazem plural porque eles não possuem sujeito. Formam a oração sem sujeito, exceto em linguagem figurada. Fica atento àquele último exemplo lá, tá? Chegamos aqui na dicotomia do verbo haver, né? O verbo haver sozinho, alone, está escrito aí. Sempre vai ser VTD, sempre vai ter OD e não faz plural porque ele não tem sujeito. O verbo haver, quando não vier acompanhar de outro verbo, ou seja, quando ele não tiver numa locução, ele nunca vai fazer plural. Havia problemas, a mão coça para colocar haviam problemas, né? Isso aqui é o objeto direto, VTD. Haverá momentos felizes. Eu já vi muita gente dizendo haverão momentos felizes. Haviam pessoas aqui, pelo amor de Deus, gente. Verbo haver, alone, sozinho, não faz plural. Professor, e se ele vier acompanhado de outro verbo? Por isso que eu coloquei aqui, em locução. Eu digo para você, depende. O verbo haver, eu vou falar de uma forma geral. O verbo haver só faz plural, bota isso na tua cabeça, se ele for um verbo auxiliar. Só como verbo auxiliar. Professor, o verbo haver sozinho faz plural em outros sentidos, ou seja, em sentido que não seja de existir. Mas no Brasil tu não usa, filho. Você não usa o verbo haver sem ser no sentido de existir. Por isso que eu insisto nessa regra, porque a gente está fazendo aqui bizu. O verbo haver só vai fazer flexão se ele tiver como auxiliar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Alunos interessados deve haver aqui. Você está vendo o verbo haver aqui como o verbo haver como verbo principal e o verbo dever como verbo auxiliar. Olhe, isso aqui é uma frase que causa bastante erro em prova. Você vai querer dizer que alunos interessados é o sujeito de deve haver. Pelo amor de Deus, filho, não faça isso comigo. Analise essa locução. O verbo haver como verbo principal ou sozinho não tem sujeito. Forma a oração sem sujeito. E por não produzir sujeito, ele passa isso por verbo auxiliar. A banca vai botar um M discreto aqui. Note, alunos interessados devem haver. E você cai nessa pegadinha. Não tem M não, não tem M. Sua avó, tem M não. Se o verbo haver vier como principal, nem pense em flexionar o auxiliar. Nada de M aqui, tá? Os alunos haviam falado, professor disse que o verbo haver não faz plural. Ele está aqui como verbo auxiliar. O verbo principal é falar. O que é que acontece com isso? Todas as características do verbo principal são transmitidas para o verbo auxiliar. Você está vendo o verbo haver aqui no plural, mas na verdade não é o verbo haver. Você está vesgo, filho. Você não está vendo isso aqui, não. Você está vendo o verbo haver. Eu não estou vendo. O verbo haver perde todas as suas funções para assumir a função do verbo principal. Agora aqui ele tem sujeito, que é os alunos, é um sujeito simples. Por isso que você vai colocar um asterisco aqui,
porque é uma contra-regra. Que eu estou falando de oração sem sujeito, ali tem sujeito, tá? Os verbos fazer, parecer, passar, ficar, estar, quando tiverem no sentido de tempo, expressando tempo, também não tem sujeito. Faz 10 anos que o vi. Eu já vi muita gente dizendo, fazem 10 anos. Pelo amor de Deus. Faz. O verbo fazer, expressando o tempo, ele não tem sujeito. Parece tarde, expressando o tempo, não tem sujeito. Já passa das 22 horas. Não tem sujeito. Tá bom? É isso. O verbo ser, olha que interessante desse cretino aqui. Expressando tempo, hora e distância, não tem sujeito. Mas ele flexiona concordando com um predicativo. Ó, são 10 horas. Você está vendo o verbo no plural? Não é porque 10 horas é o sujeito, não. 10 horas aqui é o predicativo do sujeito. Olha que incongruência. Eu tenho um predicativo do sujeito de um sujeito que não existe. Você não está vendo, não? Loucura isso aqui. Mas vamos dizer, predicativo do sujeito, o verbo não concorda com o sujeito, mas com o predicativo de um sujeito que não existe. Era uma vez, é um tempo remoto, são 2 quilômetros, concordando com o predicativo 2 quilômetros, são 19 de março, concordando com 19. Se eu puser a palavra dia, ele fica no singular para concordar com dia. Pode ser assim também, gente, ó. São meio... Não, não é são não, perdão. É meio-dia e meia. É meio-dia e meia. Mas, professor, meio-dia não é 12 horas? Mas você não escreveu 12 horas. O verbo ser vai concordar com a metade, meio, e meia, feminino aqui, para concordar com meia o quê, candidato? Hora. É meio-dia e meia, e não meio-dia e meio. Tudo bem? É isso. Terminamos a nossa revisão de sujeito. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.